Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, eu sou farmacêutico e hoje nós vamos falar sobre uma doença que ainda traz muitos problemas pra gente, né? A famosa dengue. Pois é, não sei se você sabe como funciona, mas hoje nós vamos entender como é que funciona a transmissão, nos aprofundar um pouco mais sobre a doença para entender como é que é o funcionamento dela no nosso corpo e falar sobre aspectos gerais da vacina, a transmissão, tá bom? Mas para isso eu preciso que você me acompanhe até o final, porque vai ser um papo bem legal, beleza? Bora comigo. Gente, então olha só, direto ao ponto, para a gente entender como é que é o funcionamento dessa doença, a gente tem que saber o seguinte: o que que é a dengue? Não é isso mesmo? Então a gente tem que ter em mente que a dengue, ela é uma doença infecciosa, que ela é causada por um vírus, em que esse vírus ele é transmitido através de um vetor, e quem que é esse vetor? É o mosquito, que é chamado aqui o Aedes aegypti. Beleza? E esse mosquito, a gente tem que saber que o vírus, ele não nasce dentro desse mosquito. Ele age como um vetor, por quê? Porque ele carrega com ele esse vírus quando ele pica uma pessoa que já está infectada, tá bom? Então ele vai lá, ele pica uma pessoa que está infectada, num período aí de 5 a 10 dias, esse vírus que ele contraiu, picando essa pessoa infectada, vai se multiplicar lá no intestino dele. Quando acontece essa replicação viral lá no intestino, esse vírus vai passando pelos órgãos do mosquito até chegar na saliva. E é aí que ele consegue fazer a picada de novas pessoas e essas pessoas contraem a dengue que já estava ali sendo replicada no intestino desse mosquito. E é por isso que eu falo que ele é um vetor. Bom, ele carrega a doença com ele, mas a doença não é originada dentro dele. Isso é importante a gente saber também, tá bom? E é importante nós sabermos que existem vários tipos de dengue hoje disponíveis aí. Tá? Existe a dengue 1, existe a dengue 2, existe a dengue 3, existe a dengue 4, ou seja, são 4 sorotipos que estão disponíveis hoje para a gente contrair, tá bom? É importante nós sabermos que o nosso sistema imunológico ele funciona de uma forma em que ele vai combater alguns tipos de vírus, tá bom? Quando entrar em contato direto com ele. Ou seja, se a gente contrair a dengue do tipo dengue 1, que é o primeiro sorotipo, o nosso organismo ele vai criar alguns métodos de defesa, vai mandar alguns linfócitos B para poder combater esse vírus e expulsar ele do nosso organismo. Beleza? Aí algumas pessoas perguntam assim, Bruno, eu passei pela dengue, eu tive dengue, só que eu tô com medo de ter de novo. Existe essa possibilidade? E aí que tá. Existe a possibilidade. Por que que eu tô te falando isso? Como existem 4 tipos de dengue, o seu organismo que contraiu a dengue 1, ele criou imunidade contra esse tipo de dengue. Se ele pegar a dengue 2, 3 e 4, ele vai voltar a ter alguns tipos de problemas, e às vezes problemas até um pouco piores do que a primeira. Tá bom? Porque muita gente fala, ah, Bruno, passei pela dengue, só que por contrair dengue de novo e agora está bem pior do que a primeira vez. Acontece isso, tá? Isso é real. Acontece em muitos casos. Beleza? Mas o ciclo da dengue geralmente é esse. Existem esses sorotipos disponíveis no mercado e é importante a gente saber como funciona esse ciclo da nossa imunidade para quando acontecer de nós contrairmos essa doença. Mais para frente um pouco a gente vai falar sobre a parte ali de tratamento da doença, com os medicamentos que nós podemos utilizar. É importante nós sabermos, tá bom? Agora, um segundo ponto é, muita gente pergunta assim, Bruno, posso ter dengue hemorrágica? E a pergunta, se eu for diretamente ao ponto, é: sim, você pode ter dengue hemorrágica. Só que, gente, o termo dengue hemorrágica é um termo um pouco ultrapassado, né? E acho que um pouco extravagante também. Por que que eu estou te falando isso? Porque, como a gente tem um pouco mais de acesso à informação hoje, a dengue hemorrágica, que é uma coisa muito séria, não é o principal problema da dengue, tá? Você pode até achar, pô, mas não é o principal problema, como assim, né? Mas, gente, existem coisas que são mais comuns e mais frequentes e também trazem muitos problemas para a pessoa que contraiu o dengue. A primeira coisa que eu posso citar antes da dengue hemorrágica é a permeabilidade plasmática da pessoa. Né? Por exemplo, nós temos uma coisa na superfície da nossa pele que é chamada de permeabilidade seletiva, onde permite a entrada e a saída de alguns líquidos, de coisas que podem entrar e podem sair das nossas células.
tá bom? E quando o nosso sistema imunológico está muito sobrecarregado, ele pode ter essa disfunção que é chamada de permeabilidade capilar. Ou seja, esses tecidos que tem na nossa pele, elas permitem a entrada e saída até de líquidos. E algumas pessoas, quando têm dengue, elas podem chegar a ter alguns hematomas, tá? Vai ver que a pessoa está toda roxa, está acontecendo alguns problemas na pele, deformações, algo do tipo, tá bom? Então isso é um dos primeiros problemas que a dengue pode causar antes de se tornar algo mais grave, beleza? Aí a pessoa pode falar assim para mim, tá, mas ainda tem chance de ter dengue hemorrágica? Sim, tem chance. Mas o principal problema hoje que nós vemos com frequência é isso que é chamado de permeabilidade capilar, que é o descontrole das suas funções ali, das membranas que permitem a seletividade de entrada e saída de substâncias da célula. Beleza? É importante nós sabermos também que para alguns grupos de pessoas, a dengue ela é mais perigosa. E quando eu digo alguns grupos de pessoas, eu estou me referindo a pessoas com diabetes, com asma, pessoas com problemas com pressão alta, pessoas com lesões hepáticas e pessoas com problemas cardíacos. E quando eu falo de pessoas com problemas cardíacos, é porque existe algumas pessoas que tomam um medicamento que é chamado de AS, o famoso ácido acetil salicílico, mais conhecido aí como aspirina Prevent. E esse medicamento, ele tem como comportamento no nosso organismo afinar o sangue. E quando eu digo ali afinar, entre aspas, eu estou me falando ali sobre a diminuição da coagulação sanguínea. Bom? E quando eu paro ali, eu diminuo essa atividade plaquetária e paro um pouco dessa coagulação sanguínea, diminui a coagulação sanguínea, eu estou tornando esse grupo de pessoas mais suscetíveis a ter sangramentos, o que é conhecido aí como a dengue hemorrágica. Tá? Há problemas a ter lesões hepáticas também, por exemplo. Então, esse grupo de pessoas tem que ter um acompanhamento bem rigoroso. Por quê? Porque eles não podem deixar de tomar o medicamento, mas também esse medicamento aumenta os níveis de sangramento, os possíveis sangramentos no nosso organismo, o que é bem complicado também. Mas de forma alguma você pode parar de tomar o medicamento por conta própria, até para não ter riscos de infarto, tá bom? Consulte sempre o seu médico antes de tomar qualquer decisão sobre isso, beleza? Sobre os sintomas da doença, é importante nós entendermos uma coisa. Hoje a pessoa que contrai dengue, ela está suscetível a ter 3 fases dessa doença. A primeira fase é a fase febril, é onde a pessoa começa a desenvolver febre, alguns sintomas como dor de cabeça, cansaço, enjoo, vômito. Então, tudo isso é conhecido como a fase febril, é onde a pessoa está descobrindo a doença, tá bom? A segunda fase é conhecida como a fase crítica. E a pessoa chega nessa fase quando acontecem alguns problemas por complicações lá da primeira fase. Por exemplo, desidratação. Bom, pode acontecer muitas coisas por causa dessa desidratação. A falta de água, por vômito, por problemas com dor de cabeça, lesões hepáticas e tudo mais. Então, essa fase é conhecida como a fase crítica, que é a fase do agravamento das complicações dos primeiros sintomas. Tá bom? E a terceira fase é a fase de recuperação. É onde a pessoa começa a se recuperar desses problemas que foram causados por agravamento das primeiras fases. Bom, esse processo de recuperação ele pode demorar até 2 semanas. Seu corpo pode ficar molengando, você pode começar aquele sintoma de fraqueza que você não sabe de onde que é. Tudo isso é a fase de recuperação da dengue. Não é uma coisa fácil, é bem complicado. Ela realmente mexe muito com o nosso corpo e é uma coisa que a gente tem que estar preparado e também ciente do que está acontecendo, tá bom? Beleza, Bruno. E como é que eu faço para poder curar a dengue? Galera, é importante a gente saber que não existe um tratamento capaz de curar a dengue, tá bom? O que existe são tratamentos para aliviar os sintomas em que o vírus da dengue provoca no nosso organismo. E quando eu falo sobre medicamentos, é uma coisa que eu tenho que ter bastante cuidado, porque cada pessoa vai ter uma reação a um fármaco quando está com dengue. Lembra que eu falei para vocês lá do grupo de pessoas com problemas cardíacos que utilizam a AS? Lembra das complicações que podem trazer para o nosso organismo? E ela vive num problema em que ela não pode tirar o medicamento, mas tomar esse medicamento também
provoca ali algumas facilidades que são, por exemplo, as hemorragias, né? A famosa dengue hemorrágica. E quando eu falo que o que eu posso utilizar, as pessoas têm muito essas perguntas de paracetamol ou de pirona, né? Essa é clássica, é o que eu mais recebo perguntando. E sim, as pessoas podem utilizar tanto paracetamol quanto dipirona. Só que os dois são perigosos também. Não existe isso de que um que é melhor que o outro. Vai ser um para cada caso. Entendeu? Por exemplo, se eu falar para você que paracetamol não tem problema nenhum você tomar, eu estou mentindo para você. Por quê? Porque paracetamol pode ocasionar algum risco de lesão hepática, por exemplo. E aí a pessoa tem um agravamento dos sintomas e pode decorrer uma coisa bem mais grave, até óbito. Bom, e é uma coisa fácil de acontecer? Não, é muito raro de acontecer. Na maioria das vezes, a pessoa ela vai tomar o medicamento, vai tratar ali, os sintomas como dor de cabeça, por exemplo, e não vai ter complicações referentes ao uso de paracetamol. Mas pode acontecer, eu tenho que te falar isso. Bom? E outra coisa, eu tenho que falar para vocês que o principal problema da dengue hoje, tá, é a desidratação. E qual que é o melhor método para você curar dengue hoje? É a hidratação. Então, existe hoje a hidratação oral, que você faz com água, tomando bastante água. Existe a injetando soro, nas nossas vezes. Então, assim, você tem que ter o melhor cenário, né, em que você possa se curar um pouco mais rápido. Tá bom? Mas essas são as formas de tratamento que são um pouco mais voláteis. Beber bastante água, se hidratar corretamente e consultar o médico para poder combater esses sintomas. Dor de cabeça, enjoo, vômito, tudo isso pode ser controlado de uma forma bem tranquila, tá bom? E lembrando que a maioria das pessoas costumam ter sintomas mais leves da dengue, tá? A fase 2, que é a fase crítica que eu citei para vocês, são pessoas que têm aqueles grupinhos de pessoas com tendência já a ter algum tipo de problema um pouco maior, tá bom? E claro, a gente tem que falar também dela, né? A vacina. Já existe vacina disponível no mercado hoje. Se a gente for colocar, lógico, num sistema de proporção, nem 20% da população conseguiu se vacinar ainda. É uma coisa que está chegando no mercado, ainda está sendo implementada na saúde pública, mas que com certeza vai ajudar a salvar muitas vidas e evitar complicações piores nas pessoas, tá bom? E para a gente entender como funciona a vacina, é fácil. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que existem 4 tipos de sorotipos da dengue? Dengue 1, a dengue 2, a dengue 3 e a dengue 4? E que quando você tivesse contato com um desses tipos de vírus, o seu corpo ia produzir algumas defesas contra esse vírus. Mas você ainda poderia ser infectado com os outros 3 tipos. Lembra que eu falei para você? Mas quando você faz a aplicação da vacina no seu corpo, ela existe pequenas partes desse vírus que são atenuados. E quando eu digo que são atenuados, eu quero te dizer que eles não são capazes de produzir qualquer tipo de malefício com o seu organismo. São vírus atenuados. Mas o seu corpo ainda vai conseguir produzir defesas e que quando você entrar em contato novamente com esses tipos de vírus, você já vai estar protegido, tá bom? A vacina, ela possui esses 4 tipos de vírus atenuados em que seu corpo vai produzir a defesa sem que você tenha qualquer tipo de problema no seu organismo. Olha só, cara, que maravilha, né? Então, se você tiver oportunidade, vacine-se que com certeza vai ajudar muito quando você, caso você vier a ter contato com esse vírus. Beleza? Galera, então é isso. Muito obrigado a você que me acompanhou aqui até o final. Foi um papo mais superficial, nada muito aprofundado em farmacologia, para ficar de fácil aspecto e todo mundo conseguir entender. Daqui a um tempo eu espero que essa doença seja extinta. Já tem hoje a implementação da vacina. Todo mundo estiver vacinado, vai ser uma coisa irradiada do nosso país. Beleza? Obrigado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, para a gente conseguir expandir esse conteúdo para mais pessoas e ajudar mais pessoas a ter conhecimento, que é o propósito do nosso canal aqui. Beleza? Abraço para vocês e fiquem com Deus. Tchauzinho.